Fala pessoal, tudo jóia? Então, olha, essa daí é uma questão muito clássica em vestibulares e em concursos em geral, que é a questão onde eu tenho um vagão acelerado, com uma aceleração A, e esse vagão pode ser qualquer outra coisa, né? Pode ser um carro, pode ser um ônibus. E aí, no teto do vagão, eu tenho preso um pêndulo, ou seja, uma cordinha ideal, massa desprezível, com uma massa Mzinho na ponta. E aí a questão pede para a gente correlacionar, por exemplo, o ângulo θ, que é o ângulo de inclinação que esse meu pêndulo vai manter, em relação, né, correlacionar esse ângulo θ com a minha aceleração do vagão. E aí também podem surgir outras perguntas, como por exemplo, o que acontece se essa aceleração inverter, o que acontece se o vagão tiver com velocidade constante, se eu consigo afirmar alguma coisa a respeito do movimento do vagão só olhando para o pêndulo. Enfim, tem várias questões que podem surgir aí dessa situação. Vamos lá, gente. Para a gente analisar esse caso, como sempre, o nosso primeiro passo vai ser o diagrama de corpo livre. Então, eu vou pegar a minha massa Mzinho, vou desenhar ela aqui, ó, fora do esquema, fora do desenho trazido pelo exercício. Vamos traçar o eixo X e o eixo Y. Então, aqui, ó, eixo Y vertical, o eixo X horizontal, para a gente ter um sistema de referências. E diagrama de corpo livre, né, gente? Vamos desenhar todas as forças atuantes sobre esse bloco. Bem, vejam só, ó, forças que atuam sobre esse bloco. A primeira delas vai ser a nossa força peso, sempre vertical para baixo. Então, a primeira força que atua no bloco, a força peso, sempre vertical para baixo. E além disso, também nesse bloco, né, vai atuar uma força de tração aplicada pela corda. Então, eu tenho aqui a força peso e tenho a força de tração, beleza? E aí, gente, o exercício dá pra gente que a tração, ela faz esse ângulo, que a nossa corda faz esse ângulo θ aqui com a vertical. Vamos entender o que isso significa aplicado aqui, né, na nossa massa Mzinho. Perceba, ó, o ângulo que é θ aqui, ele também pode vir para cá, certo? Alternos e internos lá da matemática, então ele pode vir para cá. Então, esse ângulo θ, ele é também observado aqui, beleza? E aí, para a gente fazer a nossa análise, né, a gente vai decompor a tração, a gente vai decompor ela como uma tração em Y e uma tração em X. E aí, vejam só, senhores, a tração em Y, ela vai precisar equilibrar a força-peso. Por quê? Porque esse bloco está em equilíbrio, ele não sobe nem desce. Então, como o bloco não sobe nem desce, ele está equilibrado, ele não apresenta aceleração na vertical, eu posso afirmar que a minha resultante em Y vale 0. E como a minha resultante em Y vale 0, eu também consigo afirmar, né, que para que isso aconteça, o que é necessário ser verdade? O meu TY vai precisar equilibrar a força-peso, ou seja, TY vai ser igual à força-peso. Beleza, senhores? Vamos continuar analisando essa situação. Se o TY é igual a força-peso, o que a gente sabe? A gente sabe que TY é T cosseno de θ, porque ele está com ângulo. Então, eu posso abrir TY como T vezes o cosseno de θ. Isso vai ser igual à força-peso, que é massa vezes gravidade. Ou seja, eu passo o cosseno para o outro lado dividindo, e a gente vai descobrir que a nossa tração é igual a massa vezes gravidade, dividida pelo cosseno de θ. Beleza, pessoal? Então, a tração é massa vezes gravidade,
dividido pelo cosseno de θ. Analisamos em y, agora vamos analisar em x. E aí é que vem a grande questão, gente. Quando analiso em x, perceba, essa massa mzinho vai precisar ter resultante em x, porque ela está acelerada junto com o vagão, ela tem aceleração, e para que ela tenha aceleração, eu preciso que ela tenha uma força resultante aplicada sobre ela. Como a aceleração é horizontal, dessa massa também, porque ela está acelerando junto com o bloco, então a resultante também vai ser horizontal. Então, eu consigo falar que o meu Rx, que vai ser quem? A única força que está agindo em x é o Tx. O meu Rx, que é o próprio Tx, vai ser massa vezes a aceleração. O que implica que Tx, o que a gente sabe que é? Tx vai ser T vezes o seno de θ, porque está sem o ângulo. Então, Tx, T seno θ, é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? E o T, a gente sabe lá da equação anterior que ele é mg dividido por cosseno θ. Então, a gente pega esta equação e substitui ela aqui. E aí eu vou ter que T, eu vou trocar por mg dividido pelo cosseno de θ vezes o seno de θ é igual a massa vezes a aceleração. E aí, a massa aparece nos dois lados. Eu posso cortar, porque ela está em todos os termos, né? E a gente sabe também que seno por cosseno é a mesma coisa que tangente. Então, portanto, a nossa aceleração, nesse caso, vai ser dada por g vezes o seno pelo cosseno, g vezes a tangente de θ. Olha só, pessoal, temos aí a relação entre o meu ângulo de inclinação e a aceleração do trem. Aí vem aquelas perguntas, por exemplo, eu posso afirmar que o trem está se movendo para a direita? Não, não pode se afirmar. Por quê? Porque se você só consegue afirmar, nesse caso, que a aceleração é para a direita. Isso não quer dizer que o movimento do trem seja para a direita. Ele pode ou estar andando para a direita em um movimento acelerado, e isso vai acontecer, ou ele pode estar andando para a esquerda em um movimento de frenagem, ou seja, diminuindo a sua velocidade. E aí a aceleração também é para a direita, isso daqui também vai acontecer. Então, eu não consigo nem afirmar que o movimento é para a direita, nem afirmar que o movimento é para a esquerda. Os dois casos são possíveis. A única coisa que eu consigo afirmar é que a aceleração é para a direita. Outra pergunta possível: se o trem acelerar, o que vai acontecer com o ângulo? Quanto mais o trem acelera, mais esse ângulo aumenta, certo? Porque no primeiro quadrante, a tangente é diretamente proporcional ao ângulo. Então, conforme a aceleração aumenta, a tangente aumenta, portanto, o ângulo aumenta também. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Até a próxima.